Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. Dessa vez uma notícia não tão boa, né? Pedro, durante o treinamento da seleção, acaba rompendo o ligamento do joelho esquerdo e é cortado da seleção. O jogador passou por exames médicos e constatou o rompimento do ligamento cruzado anterior e o jogador só volta a jogar pelo Flamengo só em 2025. E, por incrível que pareça, o jogador rompeu o ligamento sozinho, no lance sozinho. Inacreditável. Vambora mais um vídeo aí, deixe seu like e tamo junto, galera. A seleção brasileira que foi muito agitado com Roberta Barroso e Pedro Ivo Almeida. Olá, boa noite a todos, boa noite Pedro Ivo. Muita festa aqui no hotel da seleção brasileira, mas muita lamentação e tristeza hoje, nesse dia da seleção brasileira, porque o atacante Pedro sentiu durante o treino, na primeira parte da atividade, passou por exames em uma clínica e ele rompeu o ligamento cruzado anterior e está desconvocado. Pedro, então, fora da seleção brasileira. Uma notícia muito triste nesse dia de hoje, Pedro. Pois é, Roberto, a gente está aqui posicionado, né, para mais uma entrada na programação da SPN. Seria aquela entrada de muita festa, porta do hotel da seleção aqui em Curitiba, sempre muita festa, mas lá dentro, principalmente na delegação, jogadores, comissão técnica, muita lamentação. Na primeira parte da atividade, o Pedro já levou a mão ao joelho, saiu mancando, preocupou bastante a comissão técnica e encaminhou logo o jogador para uma clínica aqui. Contato feito com o Departamento Médico do Flamengo, assim que sai o resultado, lesão, ruptura, Pedro desconvocado, ligamento cruzado anterior, cirurgia, toda uma longa recuperação, que claro, deixa todo mundo muito abalado, principalmente também olhando para dentro do campo, porque o técnico Dorival Júnior, que nem conseguiu colocar o Pedro durante o coletivo, entre que acabou fazendo aquela função ali de atacante de referência mais centralizado, Dorival tinha a ideia sim de ter Pedro entre os titulares, testar pelo menos para esse jogo contra o Equador. E o Dorival fez vários testes hoje na seleção brasileira e tem mudanças, tanto na zaga, no meio, no ataque, certo, Pedro Ivo? Uma seleção que está aí modificada, claro que a gente precisa aguardar também amanhã o último treino antes dessa partida contra o Equador, mas muitas mudanças. Para quem esperava talvez a entrada de um jovem Estevão, de um jovem Luiz Henrique, muita cautela, mas sim, mudanças principalmente em relação ao time que terminou a Copa América, né? Na zaga saiu Marquinhos, entrou Gabriel Magalhães, no meio de campo saiu João Gomes, entrou Bruno Guimarães. E a expectativa lá do ataque, como é que poderia ser essa formação? Rodrigo pela direita, Vini pela esquerda, Hendrick, estão passando até aqui para o Fã de Esporte no Sport Center. Dorival revezou ali os goleiros, Alisson deve ser o titular, mas linha de defesa com Danilo, Gabriel Magalhães ao lado de Ademir Militão e o Guilherme Arana pela esquerda. André, do Fluminense, agora saindo do Fluminense, despedindo do Fluminense, Bruno Guimarães, que será companheiro de Premier League de André, e Lucas Paquetá também de Premier League, ele fechando a trinca de meio de campo, no ataque a trinca do Real Madrid. Rodrigo de um lado, Hendrick centralizado, Vinícius Júnior do outro. E é bom lembrar, durante a atividade, Gerson foi testado na vaga de Bruno Guimarães também, e Luiz Henrique na vaga de Rodrigo pela direita. Tá certo, amanhã então, o último treino, o Dorival Júnior vai conceder entrevista coletiva, vamos tentar confirmar essa escalação. Voltamos com vocês. Notícia urgente, aí o site da CBF com a confirmação do substituto do Pedro. João Pedro, atacante do Brighton, foi convocado para o lugar de Pedro, cortado por essa lesão no joelho esquerdo. João Pedro é esperado nesta quinta-feira em Curitiba. Marcela. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Notícia triste aí, né? A lesão de Pedro aí, né? O principal goleador aí, né? Do Brasil, do mundo inteiro, né? Com gols na temporada, se machuca e perde a temporada, né? Vou te falar uma coisa. Que fase está o Flamengo? Que momento? A bruxa está solta dentro. Falei, tem que levar como aconteceu alguns anos atrás, tem que levar um padre lá, um pastor, para benzer o Flamengo, o jogador do Flamengo, porque tá difícil. Está difícil. É uma lesão atrás da outra e pior do que a outra. Agora dessa vez foi do Pedro. Incrível. Aqui esse momento aqui, como vocês já viram durante o vídeo, é o momento que o Pedro saiu da van e estava entrando no hotel aí, né?
seleção está hospedado em Curitiba. E dá pra perceber na cara do Pedro que ele está desolado. Muito triste com a situação. Se eu não me engano, não é a primeira. Se eu não me engano, não é a primeira vez que ele passa por esse tipo de lesão. Teve uma lesão muito semelhante também quando ele estava no Fluminense. Naquele lance que ele foi a primeira convocação dele, né, no Fluminense, lá contra o Cruzeiro. Um lance ali dentro da grande área, né, ele no sentido do escanteio ali, protegendo a bola e acabou torcendo o joelho também. Vou falar uma coisa. Joelho esquerdo, sofre uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Então se machucou no lance. Pedro se machucou no treino dessa quarta. No lance sozinho. Sem contato com outro jogador. Quando a imprensa já tinha deixado de ser. Meu Deus. Ainda sozinho. Movimento, né? Quadril um pro lado, joelho pro outro e o pé fixo. Na sequência, o jogador realizou ressonância magnética e contou a gravidade da lesão. O Flamengo já foi colocado. Será responsável por cuidar do tratamento, né? O tempo de recuperação de lesões desse variar de 9 a 12 meses. É o mesmo problema que afasta o Neymar dos gramados desde outubro do ano passado. Eu acho que é uma das piores, se não a pior lesão que um jogador de alto nível pode sofrer. Eu acho que é a pior, né? Então, é aquilo. Após a lesão, né? Pedro Dorival já convocou o João Pedro do Brighton lá, que tá jogando, tá se destacando o moleque. E é aquilo. Complicado, né? E, obviamente o Flamengo não vai ficar parado, vai se movimentar aí. Vai acionar a FIFA para ter indenização por lesão de Pedro. Entenda como funciona, né? O Flamengo acionar a FIFA para ter ressarcido por lesão sofrida por Pedro nessa quarta, né? Com ruptura. Trata-se de FIFA Clube Protection programa da FIFA de proteção. O valor a recebido é proporcional ao salário anual do centroavante. Fica comprovado que é uma lesão de longo prazo. O Flamengo tem que abrir o pedido de compensação dentro a partir do advogado. A indenização a ser paga é feita com base no salário anual do o valor previsto para o trabalho do atleta. O programa da FIFA de proteção tem como limite o pagamento de 7 milhões de euros por ano para um atleta individualmente. O limite diário é de euros 500 mil euros por dia, né? Ou aproximadamente 100 reais por dia. O período máximo da cobertura é de 1. A indenização é calculada a partir do 19º posterior ao acidente de trabalho do jogador. Então, ela cobertura encerra no momento que ele retorna aos treinamentos. Então, ao voltar a treinar, para interromper, voltar, e se essa situação acaba errando, né? O não pagamento da FIFA nesses primeiros 28 dias para que a entidade se resguarde de modo que não tenha que pagar por consideradas graves e cujo tempo de recuperação é um mês. Então é aquilo. Complicado, muito complicado, né? Então, é isso aí. Então, deixa tua opinião, quero saber a tua opinião. Já que Dorival Júnior não vai ter Pedro, né? Infelizmente lesionado, que possivelmente o Pedro sim seria testado no treinamento como titular e deveria começar o jogo. Dorival Júnior armou a seleção da seguinte maneira nesse treinamento dessa quarta-feira, né? Com Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vini e Hendrick. Só ver aqui um jogador que joga no Brasil, né? Que é o Arana. O André saiu recentemente. O Hendrick saiu também recentemente. Tem 2 meses ou 3 meses, mais ou menos, por aí, né? Então o Brasil, nessa sexta-feira, às 10 horas da noite, enfrenta o Equador, que é uma seleção muito boa, tecnicamente. Está vivendo uma ótima fase, está acima do Brasil na classificação.
E vai ser um jogo pedreira. Então o Flamengo, a seleção tem que se reabilitar após 4 rodadas já das eliminatórias sem vitórias, né? Empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina, né? 7 pontos em 6 jogos, né? Então o Flamengo, obviamente. O Flamengo é uma seleção, só que tá foda lá. O Flamengo a bruxa tá solta. O Brasil tem 7 pontos em 6 jogos nas eliminatórias e até o momento ocupa a 6ª colocação da lista, do ranking da tabela da classificação das eliminatórias, né? Então, tá muito complicado, galera. Muito complicado.